Olá, sejam muito bem-vindos ao curso de roteiros. Eu sou Luciano Silva, um apaixonado pelas artes, em especial o cinema. Já escrevi 3 roteiros e estou escrevendo mais um. Este curso permitirá que as pessoas desenvolvam suas habilidades nas principais ferramentas da dramaturgia audiovisual, com foco na construção dos personagens, o alicerce fundamental para uma boa história. Vamos falar o que é um personagem, quais os elementos que formam seus dilemas, conflitos internos e externos, o que é um protagonista ou coadjuvante, tramas e subtramas, conceitos de cenas, etapas de criação de uma narrativa audiovisual, quais são os conceitos de storyline, sinopse, argumento, escaleta e roteiro. Quais as ferramentas para a profissão de roteirista no Brasil? Vamos lá? Entre os processos necessários para a criação de um filme estão a sinopse, a criação do roteiro, storyboards com desenho de todas as cenas para facilitar na preparação do set, o planejamento, a equipe técnica, o elenco, a preparação do set, os cenários, a captação de imagens, tanto as internas quanto as externas, filmagem, trilha sonora, edição e pós-produção. Vamos falar um pouco sobre sinopse. Sinopse, do grego sinopsis, quer dizer vista de conjunto, uma olhadela geral, uma narração breve. Todo filme começa com o que se chama de argumento, espécie de sinopse da história. Mais tarde, essa ideia inicial é preenchida detalhadamente com ações e diálogos, dando origem ao roteiro. No Brasil, em geral, só uma pessoa faz o roteiro. Já nos Estados Unidos, isso costuma ser feito por uma equipe. O que são argumentos? Resumo da história, relatando cada personagem principal do enredo, qual a sua importância e o que ele fará no filme. A quem a sinopse é dirigida? Produtor e diretor. A storyline e a sinopse representam quando, a temporalidade, onde, o local, quem, os personagens e qual a história que vamos contar. A função da temporalidade é informar a data em que a história começa e também o seu desenrolar com o passar do tempo. Um exemplo, o filme 2001, Uma Odisseia no Espaço, essa história começa 10.000 anos antes de Cristo no planeta Terra. Depois chegamos à Lua no ano de 2001 e finalmente perto do planeta Júpiter em 2005. Este filme é de 1968. Aconselho a quem puder, assistam. Vamos a um exemplo de sinopse. Uma storyline. História resumida em um parágrafo. 2 colegas de trabalho começam uma amizade que envolve suas famílias e tem suas histórias entrelaçadas quando um se interessa pela esposa do outro. A sinopse. O resumo da história. O dossiê. Conta a vida de 2 casais de amigos que trabalham na mesma emissora de rádio, a Legal FM. Um é o locutor e o protagonista é o repórter que coleta os fatos e informações da cidade. Já as esposas, uma é uma empresária bem-sucedida no ramo de moda e a outra uma pacata dona do lar. A relação deles muda quando o radialista começa a cobiçar a esposa do amigo e este começa a desconfiar. Na trama rola mentiras, traição, desconfianças e falsidade. O marido traído decide contratar um detetive para seguir a esposa e tentar descobrir o que levou a isso. Argumento resumido. O argumento resumido conta quase toda a história. Sua família, personagens, locais, o que acontece. Isso dá mais de uma página. Por que o argumento é tão importante? Para que os produtores tenham a visão geral do filme e por esse argumento mostrarão interesse ou não no projeto. O que é um roteiro de cinema? Bom, para começar, precisamos entender o que é um roteiro e para que ele serve. Um roteiro nada mais é do que um documento, um guia contendo, basicamente, as cenas e diálogos de um filme ou qualquer outro produto audiovisual. Séries, novelas, teatro, como se fosse o filme escrito antes da gravação. Ele é essencial para que o projeto tome forma, a produção defina as locações, os lugares onde o filme vai ser gravado,
O diretor conheça os personagens e possa selecionar os atores, para que os atores conheçam seus personagens e aprendam as suas falas, para que a equipe de produção priorize seu trabalho e decida, por exemplo, a ordem da gravação das cenas. Segundo Doc Comparato, teórico e dramaturgo, define o roteiro assim: é a forma escrita de qualquer audiovisual, é uma forma literária efêmera, pois só existe durante o tempo que leva para ser convertida em um produto audiovisual. Bom, no entanto, sem material escrito não se pode dizer nada. Por isso, um bom roteiro não é garantia de um bom filme, mas sem um roteiro não existe um bom filme. Fazer o roteiro de um filme é uma tarefa grandiosa. Exige criatividade, dedicação e persistência para que as ideias maturem. Roteiristas profissionais experientes muitas vezes demoram anos para escrever e ainda mais tempo para revisar um roteiro e fazer novos tratamentos, ou seja, novas versões da mesma história, a fim de que ela fique perfeita. Muitos dos longas que conquistaram o público no cinema nacional não foram escritos rapidamente. Cidade de Deus, por exemplo, passou por 12 tratamentos antes de ficar pronto. O meu primeiro roteiro, o dossiê, teve 5 tratamentos até o momento. E tenho mais um pronto na gaveta que em breve será divulgado. Com toda certeza terá mais alguns tratamentos. Afinal, já que a inspiração não se sustenta sem uma boa dose de transpiração, as grandes histórias com certeza não foram escritas com uma única sentada em frente ao computador. O meu segundo roteiro, Caso Obscuro, foi muito estranho. Trabalhei durante o dia todo e antes de me deitar fui tomar meu banho e debaixo do chuveiro me veio a história e o nome. Saí do banheiro, religuei meu computador e coloquei tudo numa folha, um storyboard. E quem disse que nessa noite eu consegui dormir? Vi claramente cada cena do filme e de manhã coloquei tudo no roteiro. Vamos escrever um roteiro? Escrevendo o roteiro. Primeiro, resuma a história. Faça um storyboard. Escreva sua história em 3 atos, que são os argumentos, né? Adicione sequências. Comece escrevendo cenas, as ações. Comece a escrever os diálogos. Joga fora o peso morto. Mostre seu trabalho concluído a alguns poucos amigos. Revise seu trabalho quantas vezes for necessário. E quando eu estou escrevendo, visualizo cada detalhe da cena. Eu me transporto para dentro da cena. Vejo os galhos das árvores balançando com o vento. Vejo o casal de passarinhos no terceiro galho da árvore. Eu vivo cada momento. Perguntas importantes antes de roteirizar. O objetivo do protagonista ficou claro? Qual o clímax? Possui impacto? Quais são as ações principais do protagonista? O que pretendemos explicar com essa história? Vale a pena? O problema levantado será suscetível ao gerar conflito? Modelo de roteiro, né? Agora vou mostrar o roteiro do meu filme, o dossiê. Acompanhe comigo. Na primeira página vamos ter o nome do filme, o nome do roteirista, do diretor, da diretora, cidade, contato e ano. Na segunda página temos a sinopse e os personagens do elenco. E a terceira página, a história. Veja a seguir. Peça de teatro. Escrever uma peça corresponde a escrever um roteiro, ou script, para a representação teatral de uma história. O roteiro contém tudo o que é dito pelos atores do palco e as indicações para tudo que deve ser feito para que a representação seja realizada. A peça de teatro divide-se em atos e cenas. Os atos se constituem de uma série de cenas interligadas por uma subdivisão temáticas. As cenas se dividem conforme as alterações do número de personagens em ação, quando entra ou sai do palco um ator. O cerne ou medula de uma peça são os diálogos entre os personagens, porém o roteiro contém mais que isto. Através de rúbricas e das indicações, ele traz as determinações indispensáveis para a realização do drama. E assim, orienta os atores e a equipe técnica sobre cada cena da representação. As rúbricas, também chamadas de indicações de cena e indicações de regência, descrevem o que acontece em cena. Dizem se a cena é interior ou exterior, se é dia ou noite, e o local que transcorre. Interessam principalmente a equipe técnica,
Apesar de consideradas como paratextos ou textos secundários, é de importância próxima à de um próprio diálogo de peça, uma vez que este normalmente é insuficiente para indicar todas as ações e sentimentos a serem executados e expressos pelos atores. Movimentos, gestos, posições indicam o personagem que fala, o lugar e o momento, e etc. As micro-rúbricas subjetivas interessam principalmente aos atores, descrevem os estados emocionais dos personagens e o tom dos diálogos e falas. As falas são alinhadas na margem esquerda da folha, e qual fala antecedida pelo nome do personagem que vai proferi-la. O nome de personagem é centralizado em letras maiúsculas, sempre em caixa alta. As rúbricas e as indicações ficam em linhas separadas e escritas em itálico, afastada da margem esquerda uma meia dúzia de espaços, mas pode também cair em meio da fala. Neste caso, além de estar em itálico, também são colocadas entre parênteses. Entre uma fala e outra dos personagens é deixado um espaço duplo. Os verbos estão sempre no tempo presente e a ordem das palavras deve corresponder à sequência das ações indicadas. Vamos ver agora uma peça de teatro. Vimos agora roteiros de cinema e de teatro. Mas o que precisa para ser um roteirista? Vamos falar agora 10 coisas que você precisa saber para ser um roteirista. Primeiro, o roteiro é uma arte difícil. 2. Brasil não tem Hollywood. 3. Nosso maior mercado ainda é a TV. 4. Estude seu público. 5. Cuidado com as autobiografias. 6. Conheça coisas novas. 7. Estude o ser humano. 8. Roteiro incompleto é igual a nada. 9. Cinema se faz em grupo. 10. Contato se faz todos os dias. Vamos falar sobre os personagens, né? O personagem básico do núcleo dramático é o protagonista, o herói da história. Hierarquicamente, o protagonista está em primeiro plano, no centro da ação, e é o mais trabalhado e desenvolvido. Um bom personagem tem de ganhar ou terminar alguma coisa no decorrer da trama. Seu ponto de vista deve permitir interpretar o mundo em que vive, mas deve mudar no decorrer do enredo. O personagem secundário ou coadjuvante é o personagem que está ao lado do protagonista. Tende a ser o mais imutável. Ele normalmente escuta ou questiona as dúvidas do protagonista, sublinhando a centralidade da figura do herói. No humor, também é conhecido como escada, aquele que faz o protagonista subir, projetar, aparecer, surgir. Dicas para construir o perfil do personagem. A adequação do personagem à história. Quando fazemos um storyline, temos uma ideia de como vai ser o nosso protagonista. Quais são as características básicas para que o conflito da trama seja adequado a ele? Alguns protagonistas se criam segundo a história e não o contrário. Exemplos: o pensar e o sentir do personagem. O pensar é igual falar, sentir é igual agir. Exemplo: quando ama, beija. Quando se irrita, luta. Quando está triste, chora. Personagens são seres sinceros, porque tudo aquilo que pensam expõem por meio da fala, e tudo quanto sentem expressam por meio das ações. A maneira de falar, se é o sotaque aqui do sul ou do norte, se gagueja, se é lenta, se é muda. Personagem de ficção não é real, mas deve parecer. Ter traços ficcionais que nos transporte ao campo da verossimilhança. Parece intuitivamente verdadeiro. A complexidade de um personagem e as suas contradições têm que se manifestar para que ele pareça verossímil, real. Um personagem não pode ser perfeito. Os seres humanos são imperfeitos por natureza e, portanto, contraditórios e conflituosos. A descrição do personagem facilita a ação, né? Nós temos que ver também a questão física, a idade, o peso, a altura, cor do cabelo, a cor da pele, o social, a sua classe, religião, família, origens, trabalho que realiza, o nível cultural. A parte psicológica dos personagens, quais são suas ambições, suas frustrações, a sexualidade, as perturbações,
a sensibilidade, as percepções, a correspondência entre o intelecto e as emoções que dá identidade ao personagem. Vamos falar sobre o tempo dos filmes. Um curta-metragem tem em média de 30 minutos. Um média-metragem tem acima de 31 até 70 minutos. E um longa-metragem, então, seriam de 70 minutos acima. Vamos ver uma ficha de um personagem, ficha perfil do personagem. Primeiro, o nome, qual que é o nome do personagem, qual que é a idade desse personagem, né? Depois nós vamos ver aqui as características físicas mais importantes, a cor dos olhos, a cor da pele, o tipo de cabelo, altura, peso, marca, cicatriz e etc. Outras características importantes, qual a sua religião, o nível de escolaridade, o sotaque, as experiências profissionais, históricos de relacionamentos, hobbies preferidos e etc. Né? O que o personagem quer? O que o impede de conseguir o que quer? Onde e com quem ele mora? Quais são as características emocionais principais? O que o deixa feliz? O que o deprime? O que o motiva? Quais são os traços principais da sua personalidade? Como se comporta socialmente? Etc. Ele tem inimigos? Quem são seus inimigos? Quem são seus melhores amigos? Qual é o maior medo do personagem? Como ele se vê e como ele é visto pelos outros? Qual é o objetivo do personagem na história? Quais são os conflitos que ele irá encontrar e como ele lida com eles? Como o personagem se modifica durante a trama? Voltando, vamos ver agora o que é um Toy Story. Para organizar melhor a filmagem de cada cena, um artista, sob a supervisão do diretor, ele desenha a partir do roteiro uma espécie de história em quadrinhos do filme, especificando como cada plano será desfilmado, e isso é chamado de storyboard. Curiosidades. O roteiro permite visualizar o que será o filme. A greve dos roteiristas nos Estados Unidos em 2008 parou a produção de vários filmes, dando um prejuízo de quase 2 bilhões de dólares. Antes de qualquer versão final, foram esboçados nada menos que 500 storyboards para o primeiro filme da trilogia Matrix. Batman, o Cavaleiro das Trevas, foi filmado com mais de 4.300 locações diferentes. Como começar a escrever um roteiro? Criamos aqui um passo a passo para ajudá-la a ordenar o que precisa ser feito para escrever um roteiro. Mas o esforço e determinação são algo pessoal. Vale lembrar que não existe receita de bolo e que cada autor tem sua própria didática e roteiristas leem diversos livros, manuais e fazem muitos cursos antes de se tornarem profissionais. O segredo é planejar. Planeje. Como tirar a ideia da cabeça e colocar no papel? Desenvolva a sua história. Além de uma boa ideia, você precisa pesquisar muito. Defina o conflito de seu filme. Esse é um elemento básico da dramaturgia. Construa personagens consistentes dentro da curva dramática. Faça o argumento. Desenvolva cada cena. Escaleta a estrutura do roteiro. Escreva seu roteiro. Revise, apresente para alguém e faça novos tratamentos. De grandes ideias o mundo está cheio, mas mais do que uma ideia, você precisa de uma boa história de verdade, com um bom personagem e um excelente conflito. Daqui a pouco falaremos mais sobre conflito e personagens. O que é importante reforçar é que além da história, também é importante ter bem claro para quem você está escrevendo. Conhecer o seu público, saber quem pretende atingir. Outra questão, seu roteiro será inscrito em algum edital ou é oferecido a alguma produtora? Qual o objetivo do vídeo ou filme? Comece fazendo um planejamento, respondendo a essas e outras questões que acha importante. Desenhe uma estratégia e tenha em mente como torná-la efetiva, para que seu projeto saia do papel. Desenvolva a sua história. Além de uma boa ideia, você precisa pesquisar muito. Grandes filmes nem sempre têm ideias mirabolantes. Muitas vezes, ideias simples, aquelas que a gente nem se perde para contar, acabam rendendo grandes histórias. Como é o caso do clássico filme francês O Fabuloso Destino de Amélie Poulain.
que parte de uma caixinha que a personagem encontra escondida em seu apartamento, com brinquedos e outros objetos. A protagonista decide encontrar o dono da caixa para devolvê-la, pois ela acredita ser valiosa para o proprietário. A partir daí, toda a história se desenrola, uma ideia aparentemente simples, mas desenvolvida com maestria. Como será que os roteiristas Jean-Pierre Jeunet e Guilherme Larrain tiveram essa boa ideia? Pesquisa, sim. Pesquisa, muitas vezes as ideias brotam de observação de pessoas na rua, no metrô, tomando um café ou lendo uma matéria no jornal. O importante é que você não se prenda à ideia romântica da originalidade. Um novo olhar sobre algo corriqueiro pode render um bom filme. Cada escritor tem uma técnica, mas todos defendem que uma pesquisa ampla sobre o tema é essencial. Vá em busca de livros, peças, filmes e outras histórias sobre o mesmo tema. O que já foi feito e o que você pode acrescentar de novo. Qual abordagem, linguagem será mais original? Também é preciso definir o gênero que está escrevendo. É um drama? É uma comédia? Ou quem sabe uma comédia romântica? É importante lembrar que um roteiro não conta uma história, ele mostra uma história. E que por isso um roteirista precisa criar ações que imageticamente traduzem o que ele quer dizer. Por exemplo, não é no roteiro que você irá descrever minuciosamente um jardim. Você precisa dizer o que acontece no jardim, qual é a ação. Defina o conflito do seu filme, elemento básico da dramaturgia. A vida é um amaranhado de conflitos. Temos conflitos diários para resolver, alguns simples, como sair para almoçar ou faço almoço em casa. Nos filmes é a mesma coisa. O personagem precisa tomar decisões o tempo todo. E como na vida existem obstáculos, na dramaturgia clássica o conflito é gerado a partir de necessidade do personagem. Quando ele não consegue cumprir seus objetivos, o conflito geralmente vai contra o protagonista. O roteirista Robert McKee diz que em uma história nada se move para frente se não for através de conflito. Pois bem, qual é o conflito da sua história? Se ainda não tem, você precisa encontrar. Assim como na vida também existem diferentes tipos de conflito, vamos aos mais clássicos: o conflito interno, entre o protagonista e ele mesmo; o pessoal, entre o protagonista e o personagem secundário; o extrapessoal, entre o protagonista e uma empresa, ou algo não humano como a natureza. As tramas mais complexas abrigam mais do que o tipo de conflito. Para que não reste dúvida sobre o que é conflito, vamos aos exemplos. No conflito interno e no filme Despedida em Las Vegas, Nicolas Cage vive um roteirista alcoólatra que resolve beber até morrer e vive vários conflitos com a sua consciência. Conflito pessoal. É bem comum nas comédias, como esquecer dos desentendimentos entre Ben Stiller e Robert De Niro em Entrando numa Fria. Conflito extrapessoal. Julia Roberts vivendo Erin Brockovich e lutando contra a empresa de energia PG&E. Ou James Franco vivendo o alpinista Aaron Ralston, que fica preso em uma fenda quando uma pedra cai, no filme 127 Horas. Que tal tentar lembrar o nome de um filme que traga mais de um conflito? Está aí um bom exercício. Enfim, o que você precisa saber é que todo bom roteiro tem um conflito. Ele é essencial e deve ser resumido em uma única frase. Como construir personagens consistentes dentro da curva dramática? Defina os personagens. Os roteiristas são unânimes ao dizer que um bom filme precisa de personagem consistente. Sid Field diz que personagem é ação e que não existe personagem sem história, nem história sem personagem. Você conhece a fundo o seu personagem? Que cor ele mais gosta? Quantos anos ele tem? Como foi sua infância? Quem são seus pais? Mesmo que essas informações não apareçam no roteiro, quanto mais nuances e camadas você construir, mais real ele irá parecer. Você precisa saber e entender do protagonista como se ele fosse um amigo próximo.
Existem várias técnicas para traçar o perfil de um protagonista. A mais conhecida são as fichas ou formulários onde o roteirista preenche as informações como as características do personagem que nós vimos anteriormente. A curva dramática consiste no crescimento da situação dramática até o cume. Depois ele começa a descer, até voltar à normalidade. Ela está intimamente ligada ao arco do personagem. Por meio de uma trama, um personagem corrige ou não uma falha, supera ou não um trauma. É basicamente as variações de intensidade do filme. A curva dramática é a responsável por nos deixar ansiosos ou tensos na poltrona do cinema. Na curva dramática clássica, a história começa de um ponto de partida que mostra o recorte escolhido para apresentar ao espectador a situação. Representa o estado inicial de repouso ou equilíbrio do protagonista. Por algum motivo, não há ruptura de conforto inicial. Então o protagonista parte para a busca de um novo equilíbrio, que é representado pelo crescimento da curva. O ponto de clímax é o ponto onde o conflito alcança seu grau máximo e se resolve. Faça o argumento. Com a história e o conflito na cabeça, é hora de escrever o argumento, que é o documento escrito antes da escaleta. O argumento é um texto corrido que conta de forma simples a sua história. Você deve escrevê-lo de forma de prosa, com parágrafos e discurso direto, no tempo presente e mantendo a estrutura de atos, começo, meio e fim. Também é o momento de apresentar todos os personagens importantes para o enredo. Não existe muito consenso com relação ao tamanho do argumento. Para autores iniciantes, recomenda-se algo em torno de 3 a 5 páginas. Afinal, você precisa cativar rapidamente um possível produtor que receba dezenas de projetos semanalmente. Por fim, leia o argumento em voz alta e dê para outras pessoas lerem e contarem o que entenderam de sua história. Reescreva quantas vezes achar necessário para que fique atraente e de fácil entendimento. Desenvolva cada cena. Escaleta a estrutura do roteiro. Após colocar toda a ideia do roteiro no papel, através do argumento, é hora de estruturar como o roteiro será desenvolvido. A escaleta é essa estrutura, o esqueleto do roteiro, com o resumo de cada cena. Ela deve conter a indicação e separação das cenas, as situações e ações do personagem. Nesse momento, você ainda precisa se preocupar com o diálogo. Roteiristas profissionais defendem que a escaleta é essencial. É um estudo do roteiro. É na escaleta que o ritmo do filme deve ser acertado e é também quando a ordem da história será apresentada. Uma técnica bastante usada é separar as cenas em cartelas. Assim você pode mudar a sequência delas. Post-its coloridos também funcionam. Você pode usar as cores para separar tramas específicas. Escreva seu roteiro. Com o argumento escrito e redondo e a escrita feita, é hora de se concentrar nos diálogos. Nesta fase, você já deve conhecer seus personagens mais do que a si mesmo e está pronto para tirar todas as frases da boca dele. Então, é só sentar na frente do computador e deixar os diálogos fluírem. Como você já viu por aí, existem padrões de formatação para escrever roteiros e é importante que você os siga. O mais conhecido e utilizado é o formato Master Sans. Nesse formato, você vai utilizar a fonte Courier New, tamanho 12. A fonte se parece com as letras das antigas máquinas de escrever e esse padrão fará com que cada página de roteiro corresponda a mais ou menos 1 minuto de cena no filme. As páginas trarão os seguintes elementos: cabeçalho de cena, ação, diálogos e transição. O cabeçalho introduz uma nova cena. Geralmente criamos uma nova cena quando existe alguma mudança de espaço, o lugar ou tempo. O cabeçalho aparece sempre em letras maiúsculas e traz as informações sobre onde a cena acontece e em qual tempo. Se a cena é dentro de alguma locação, usamos a sigla INT. E se for externa, cenas filmadas em ambientes abertos, como praças e
A indicação é IXT. Desenvolvido posteriormente, dá indicações quanto ao posicionamento das câmeras, uso de gruas, iluminação e efeitos audiovisuais. É preparado pelo diretor em conjunto com a equipe técnica e, eventualmente, com o roteirista. O que é dramaturgia? O termo dramaturgia, em grego, significa escrever drama. Já a palavra drama, propriamente dita, quer dizer ação. Ao longo dos anos, o conceito de dramaturgia ganhou novos significados e passou a se aplicar a qualquer uso de composição dramática e da representação dos principais elementos do drama, seja nos palcos do teatro ou, hoje mais do que nunca, nas telas de TV e do cinema.